eu tenho entendido que nós temos 3 tipos de desigrejados no Brasil. O primeiro é o que eu chamo de semi-igrejado. O semi-igrejado nos faz lembrar um pouco daquilo que nós vivenciamos no nosso país na década de 70, na década de 80, quanto ao catolicismo romano. Você vai lembrar, ou quem viveu aquela época, que quando você perguntava a um católico ou uma pessoa qual era a religião, ele dizia: eu sou católico, mas eu não frequento a missa, eu sou um católico nominal. Você vai perceber que essa igreja evangélica brasileira hoje, de certa forma, ela é assim. Por quê? O sujeito vai a um culto, falta 3, vai a 2 cultos, ele falta 4, e quando você pergunta para ele por que ele não está indo à igreja, ele sempre vai ter um álibi, ele sempre vai ter uma desculpa, dizendo: estou envolvido com o meu mestrado, estou envolvido com o meu doutorado, eu preciso resolver as questões de casa e solucionar os problemas mais distintos e mais variados possíveis. Há um segundo grupo que trata-se daqueles que foram feridos na batalha, porque essa igreja brasileira, que é composta de gente que foi salva por Cristo, é uma igreja que também tem sido alvo dos coronéis da fé. E no livro Reforma Agora, eu trato especificamente disso, dessa filosofia ministerial de alguns que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa filosofia que decreta e que determina maldições sobre aqueles que desobedecem às suas orientações. Eu lembro de uma moça uma vez, e eu relato isso no livro, que ela me procurou e ela disse o seguinte: pastor, eu estou querendo frequentar os cultos aqui na sua igreja porque eu morava numa outra cidade e mudei de cidade, estou vindo para cá, mas eu estou com o coração muito angustiado. E eu perguntei a ela o que tinha, ou o que estava acontecendo, ou por que ela se sentia daquela forma, e ela me disse: olha, eu fazia parte de uma determinada igreja, e eu falei para o pastor que eu precisava mudar, porque eu não tenho condições de ir tão longe para assistir os cultos e participar da vida comunitária, porque eu mudei de cidade. E o pastor disse que não autorizava a minha saída, mas eu falei para ele que precisava sair. E aí ele falou que se eu desobedecesse a ordem dele, eu estaria tocando no ungido do Senhor, e que por estar tocando no ungido do Senhor, ele iria rogar a Deus que mandasse sobre ela um câncer. E é interessante que isso acontece aos borbotões, né? Essa igreja, que é composta de gente, boa parte delas, salva por Cristo, o que aponta que pelo fato inequívoco de que o Senhor as redimiu e as transformou, passou a frequentar comunidades cuja a teologia é simplória, simplista e fraca, e a consequência disso é de que isso tem promovido esse semi-igrejamento ou esse desegrejamento dos que eu denomino feridos na batalha. Mas em contrapartida, isso tem gerado um terceiro grupo também, que são aqueles que dizem que amam o noivo e que odeiam a noiva. E geralmente eles estão na internet, né? Eles chamam a igreja de facção, eles denigrem a imagem da instituição, eles tentam denegrir a ideia do ministério pastoral e de tantas outras coisas mais. O que, de certa forma, também tem trazido problemas significativos à igreja evangélica brasileira. Essa igreja brasileira, ela é desprovida de ética, ela é desprovida de moral, ela é desprovida de decência, ela é aquele tipo de igreja que tanto aceita o pecador como o pecado, e nessa perspectiva viva o evangelho da autoajuda, nessa perspectiva viva o evangelho do coaching, ou seja, o que importa é levar as pessoas a serem felizes e, como diz a canção no Rio de Janeiro, mostrar para todo mundo a favela que nasceu. O que importa é fazer com que as pessoas desfrutem e experimentem de um tipo de satisfação ou um tipo de alegria. Esse evangelho é um evangelho que relativiza a fé, que relativiza Cristo, que relativiza a palavra de Deus, porque ele é um evangelho baseado nos sentimentos.